Graças a Deus, bom dia, amada igreja, que a graça do Pai seja com a vida de cada um. E meus irmãos, é uma imensa alegria estarmos na casa do Senhor. Como o salmista diz, me alegrei quando disseram, vamos à casa de Deus. E cá estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para aprender da sua palavra. O céu sereno, pareça o dia, calma anunciar. Vigia agora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. De manhã e sem cessar, vigia sem orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra com mais que Deus a voz de
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Meus irmãos, nesse momento nós passaremos para uma parte especial que é o musical, Eternamente Deus. Então aqui eu quero convidar o nosso irmão e maestro Osiel. Ele estará conduzindo então este momento do musical para a glória de Deus. Então eu agradeço de coração a Deus, porque Ele nos salvou e nos dá o privilégio de viver momentos como esse. Que nosso coração essa manhã esteja grato e cheio da graça do Senhor. Como coral, nós estremecemos-nos só de imaginar vir aqui apresentar um musical. Eu digo isso porque a maioria desse coro, e eu também conheço a sua história, a história dessa igreja. E sei das grandes obras que Deus já fez aqui. Então, estar aqui apresentando um musical, a gente vem com muito temor, com muito tremor. Mas, ao mesmo tempo, com muita gratidão. Porque Deus continua trabalhando nessa igreja e aprove a Ele, dessa vez, usar esse coro. Então, nós estamos muito gratos ao Senhor e à igreja pelo apoio que tem dispensado aos nossos projetos. Esse é o 4º projeto que a gente realiza aqui. É isso que nós vamos ouvir, a história de Deus e o homem. Tudo nesse musical é simbólico, tudo. Tudo, todas as notas. Para quem conhece música, você vai ver toda hora acordes de 3 sons, 3 notas repetidas, tá, tá, tá. Isso significa Pai, Filho e Espírito Santo, toda hora, toda hora. Nós contamos a história de Deus na criação, nós vemos o Espírito Santo nas águas, criando cada detalhe da natureza. Nós temos o trio que começa, que representa a Trindade Santa, com Jesus, que é o segundo tenor, cantando que existe um Deus. Tudo é simbólico. A terceira música que fala de Israel, mostrando a mão de Deus em Israel, como nós podemos ver Deus em Israel, um tema bastante polêmico recentemente. Na 4ª música nós vemos a experiência do cristão, Jesus vindo à Terra, provando a existência de Deus por meio da sua vida, Ele mesmo, o próprio Deus, morrendo por nós. E depois nós temos a história da igreja. A história da igreja conta a história da igreja de toda a Idade Média até os dias atuais. Depois chegamos em Apocalipse, fim dos tempos, uma música bastante tensa, que mostra a nossa realidade hoje, o mundo em decadência. E ao final, a afirmação, eternamente Deus. E o mesmo casal que canta a música 2, que representa Adão e Eva, a humanidade, volta na 7ª música, a humanidade reconhecendo finalmente que Deus é soberano. Então é todo simbólico. Se você prestar atenção, então, você vai ser alimentado aí de Deus, 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 para sempre, eternamente Deus. Que Deus nos abençoe. Oh, Deus, grandioso em amor, Deus poderoso, Deus soberano, eu creio que há um Deus, posso ver ao meu redor, existe um Criador que é sustentador, que rege terra e Quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? E afinal, para onde vamos? Questões milenares desafiam a mente humana. Ousados e por vezes perspicazes pensadores propuseram responder tais questões, as quais, em algum momento da vida, em maior ou menor intensidade, atormentam o coração do homem. Desde a queda, o homem passou a criar seus próprios caminhos, divagando, distraindo-se, insistentemente desviando.
princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Altíssimo andava sobre as muitas águas do Separou a luz das trevas. Deus separou as muitas águas e o nosso Deus é poderoso. Por fim criou Deus o homem e a mulher, pra unidos em amor se tornarem um só. O poder de sua palavra sustém a todos serviados. O nosso Deus é poderoso. Ao perceber a nossa finitude, nossa insignificância. Mas além disso, também é possível evidenciar traços do seu arquiteto. E quão incrível ele se revela por meio daquilo que criou, quer as grandes coisas ou as pequenas. Sim, os traços de sua poderosa mão podem ser vistos na história de um povo. Um pequeno e odiado povo, que apesar de vituperado por toda parte, traz em seu histórico milenário uma vasta memória de retumbantes derrotas, mas também de glórias. Sua trajetória é repleta de marcos incontestáveis da intervenção visível do Criador do nosso mundo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o fato de ainda existir uma nação chamada Israel, e se Jerusalém, apesar de tão pequena, é pauta constante nos jornais em todo o mundo, então as Escrituras são verdadeiras. E Deus não abandonou a coroa da sua criação.
capaz, digno de adoração, Santo Israel, povo de Deus, um povo escolhido por Deus Criador, eterno Deus. O seu poder Deus manifestou, o Egito então se prostrou, e no deserto a todos provou, e sobre tudo é Senhor. A condição conduziu Israel, e ao fim lhes deu um lar. Seu povo agora renasce, pois tua mão amparou Israel. Escolhido pra ser um povo fiel, refletindo o poder do grande eu sou, do seu amor, na verdade sem fim, sem de um Deus que é justo e capaz, digno de adoração, Santo. A arquitetura da criação e a história de um povo. Mesmo tendo assim se revelado ao homem, Deus, decidido a amar transcendentemente a sua criação, desafiou todo e qualquer conceito filosófico religioso, quando Ele mesmo se encarnou e andou por aqui. O Criador do Universo e guarda de Israel andou no nosso mundo e viveu entre nós. Em Jesus, o Cristo, o orgulho e presunção humana se desfazem. Quem Ele é e o que Ele fez está acima de toda a teorização, de toda a compreensão ou especulação humana. Ele nos mostrou o que é o amor. Viveu intensamente o verdadeiro amor. Nos ensinou a amar. E fez tudo isso porque Ele mesmo é o próprio amor. Numa escura noite a luz brilhou, Cristo nasceu. Se curvaram diante do bebê terra e céu. Foi a prova do amor de um Deus que tanto amou, que seu Filho enviou pra conosco habitar. Eu canto, pois nisto creio. Maravilha de amor, que maravilha de amor, redimido foi, amparado pela graça. Maravilha de amor, que maravilha de amor.
me trouxe para a luz maravilhoso amor. Nossa morte sobre si levou ao se entregar, açoitado suportou a cruz sem reclamar. Jesus Cristo ao fim venceu e da morte ressurgiu do seu trono em glória. Reina em nossos corações, cantamos, pois Cristo maravilha de amor, que maravilha de amor, redimidos fomos, amparados pela graça, maravilha de amor, e maravilha de amor, que nos trouxe para a luz maravilhoso amor, maravilhoso Por séculos, homens e mulheres foram impactados pela mensagem da cruz. Criminosos, viciados, roubadores, mentirosos, devassos, descrentes e até religiosos. A todos quantos Deus chamou, deu também vida plena, conforme o bom propósito da sua vontade. Deu-lhes um novo caminho, uma nova fé, a visão da verdade que desde o princípio está revelada ao homem. Para alguns, a mudança levou desprezo e humilhação. Para muitos, custou a perda do aconchego familiar, da liberdade. E ainda para outros, custou até mesmo a própria vida. O corpo de Cristo, sua igreja amada, entretanto, segue inabalável. Seja diante da tirania dos homens ou diante das ondas de secularização e ativismo, as portas do inferno jamais a destruirão, pois o Senhor assim diz. O cego mundo ouvir de Deus e sua glória, manchado está de sangue o rastro dos fiéis, dos santos que brincarão.
Fome, apesar de muita riqueza. Catástrofes, apesar de toda a segurança. Doenças, apesar dos avanços na medicina. Guerras e rumores de guerras, apesar de sofisticados esforços diplomáticos. Insolúveis conflitos familiares, a soberba, o egoísmo, a busca desenfreada por sucessos e conforto, distrações e prazeres. Querem paz, mas são surpreendidos pela guerra. Querem o bem, mas crescem a maldade. A imoralidade cada vez mais normalizada e as estruturas sociais fundamentais em ruínas promovem a destruição acelerada da coroa da criação. Por não mais reconhecerem seu Criador, os homens continuam a correr em qualquer direção, do ateísmo ao ocultismo. Enquanto isso, os sinais vão se cumprindo, dia após dia, bem diante dos nossos olhos e diante de uma geração embaraçada em sua própria concupiscência. Pecados mil e toda maldição, o desamor aumenta a solidão, tristeza e desolação. O mundo jaz no mal, pra destruição. Pode-se ouvir gemidos de horror e dor. Que a tempestade, doenças surgem, fome a salar. Escolha sobre o mar, aqui não me chame escravizar. Aqui não foi de ameaçar. Liberdade e silêncio, aumenta a existência e lançando o homem a matar. Santo e poderoso Deus, para onde iremos, se não para Ti? Como filhos indefesos, nós corremos para Ti, sedentos por mais o Teu amor e reconhecendo a Tua soberania. Tu mesmo te revelaste a nós e continuas a se revelar onipresente e onisciente a cada passo que damos. Tu és nosso consolo, nossa segurança, nossa salvação e alegria. Tu és a nossa paz. É diante de Ti, pela fé, que nós nos rendemos, prostrados e cobertos pela Tua graça, provada em Jesus o Cristo. É no poder do Teu Espírito que reconhecemos e anunciamos que Tu és eternamente Deus. Oh Deus, grandioso em amor, Deus poderoso, Deus soberano, eu creio que há um Deus, posso ver ao meu redor, existe um Criador.
Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 39. E eu queria mostrar para você que Jesus Cristo, ele é a mensagem central das Escrituras. João 5,39 diz assim para nós: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu lerei de novo somente esse finalzinho, e grave isso. E são elas mesmas que testificam de mim. Nesse texto de João, Jesus Cristo, ele censura a liderança religiosa. Vocês estão examinando as Escrituras, vocês procuram ter nelas a vida eterna, e vocês não sabem que é de mim que ela testifica? As Escrituras testificam de mim. E meus irmãos, foi uma aula dessa, uma aula magnífica dessa, que Jesus Cristo deu para 2 discípulos que estavam dispersos. Lembra dos 2 discípulos ao caminho de Emaús? Depois da morte de Jesus Cristo, depois da ressurreição de Jesus Cristo, 2 discípulos talvez um tanto desesperançosos. Já não tinham mais esperança. Eles estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús. Mas Jesus Cristo aparece para ele, o Jesus Cristo ressurreto, e dá uma aula que eu fico imaginando, que aula que eu queria ter com esse professor de seminário. Vamos ver essa aula que Jesus Cristo deu, qual foi o conteúdo dessa aula que ele deu para esses 2 discípulos? E daí Jesus Cristo então diz estas palavras a partir do versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Saber onde Jesus Cristo aparece, porque ele é Deus eterno, Deus eternamente. Meus irmãos, Jesus Cristo aparece desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus, no hebraico, é Elohim, uma forma plural para se referir a Deus no singular. Por que que Elohim, Deus, está no plural, se o verbo criar, Deus criou, está no singular, Bará. Bará Elohim, Deus criou. É para mostrar para nós que existe apenas um único Deus, mas esse único Deus se manifesta em 3 pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus já está ali, inaugurando as Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele também aparece nas palavras de Deus, quando Deus ele fala no versículo 26, capítulo 26. Façamos o homem a nossa imagem. Por que façamos? Deus estava conversando com quem? Com os anjos? Evidentemente que não. Deus estava conversando consigo mesmo. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus está sendo mostrado nessas letras e nessas palavras. Façamos o homem a nossa imagem. Jesus Cristo aparece nas vestes de Adão. Quando Adão peca, ele se acha nu. Ele precisava de uma vestimenta eterna. Deus provisionou a morte de um cordeiro no jardim do Éden. O primeiro derramamento de sangue. A primeira morte sendo mostrada ali por causa do pecado. E as roupas de Adão, as roupas de Eva sendo provisionadas para ele. Meus irmãos, são as roupas de justiça que Jesus Cristo ele dá para todo aquele que crê no seu nome. Você será justificado quando você crê em Jesus Cristo. Lá no Éden, Jesus Cristo já estava. Mas a história fora do Éden, Jesus Cristo ele também aparece no sacrifício de Abel. O sacrifício de Abim, ou a oferta de Caim, não foi aceita. Mas o sacrifício de Abel foi aceita por Deus. Porque ele é o sacrifício que Deus provisionou para nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Jesus Cristo aparece mais para frente também, simbolizado na Arca de Noé. O único meio de salvação. Não existia outro meio para o homem ser salvo. O dilúvio viria. 120 anos de preparação. O único meio de salvação. A arca, com uma única porta.
simbolizando a Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Os animais precisaram entrar nessa porta. A humanidade, os homens, simbolizado ali Noé, precisaram entrar por essa porta para obterem a salvação que somente Deus ele pode dar para nós. Mas um pouco mais para frente, Jesus Cristo ele também aparece na figura de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque? Conversando com Abrão, ou Abraão, Melquisedeque ele apresenta-se para Abraão, dando para Abraão, trazendo pão e vinho. Ali estava um simbolismo de Jesus Cristo. Melquisedeque não tinha pai nem mãe, não fala sobre sua genealogia, não fala sobre a sua prole, mostrando, simbolizando a eternidade de Jesus Cristo. E meus irmãos, Jesus Cristo se apresentou para nós, trazendo pão e vinho. Jesus Cristo se apresentou para nós, trazendo o seu corpo e o seu sangue, sendo derramado na cruz do Calvário, para que você possa usufruir de uma tão grande salvação que só há em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, um pouco mais para frente, nós veremos também Jesus Cristo aparecendo no Monte Moriá. Ele estava aparecendo agora antecipadamente no Monte do Calvário, que é o Monte Moriá. Isaac estava ali, eu vou morrer. Isaac estava ali, sendo colocado naquele altar. Isaac era pecador, ele precisava morrer naquele altar. Mas de uma maneira milagrosa, de uma maneira divina. Abraão olha para trás e vê um cordeiro perfeito que poderia substituir Isaac. Isaac então sai daquele lugar de morte e lentamente Jesus Cristo é colocado ali. Aquele cordeiro é colocado sobre aquele altar. E Abraão então faz e realiza o sacrifício em favor do seu filho. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que nos substituiu na cruz. Jesus Cristo é aquele que morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, morreu no nosso lugar. Jesus Cristo, ele morreu no lugar de todas as pessoas do mundo. O seu sacrifício foi universal. Lá na cruz, ele tomou a minha penalidade. E lá na cruz, ele pagou pelos meus pecados. Jesus Cristo é o meu substituto, Jesus Cristo também é o seu substituto. Mais para frente de Jacó, ele fugindo do seu irmão, ele resolve tirar um cochilo. Ele pega uma pedra, eu imagino quanto macia era aquela pedra. Mas ele coloca lá, reclina a sua cabeça naquela pedra. Ele tem um sonho divino. Um sonho dado por Deus. E ele sonhou numa escada que ligava a terra com o céu. E nessa escada subiam e desciam os anjos de Deus. Quando ele acorda, ele entende a mensagem. E quando nós lemos João capítulo 1, versículo 51, também nós entendemos a mensagem. Jesus Cristo é aquele que falou para os seus discípulos: logo em breve vocês verão o céu aberto. E o Filho do Homem com os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, Jesus Cristo é o único meio, a única escada que liga a terra com o céu. O único meio de salvação. Não existe outras escadas. Não existe elevadores. Não existe outro meio para que o homem possa alcançar a Deus. Não existe torre de Babel que leve o homem a Deus. Existe apenas uma escada, um único caminho, uma única verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Somente por Ele e por meio dEle nós podemos nos aproximar e nos achegarmos a Deus. Mas ainda Jesus Cristo, ele aparecendo no Antigo Testamento, ele aparece também na 10ª praga que foi lançada sobre o Egito. Lembra da possível morte dos primogênitos, mas que eles seriam livres através do cordeiro que morreria no lugar deles e o sangue passado nos umbrais das portas. Quando o anjo destruidor, quando o anjo da morte passasse sobre o Egito e visse lá na porta sangue, alguém já morreu nessa casa. Então, nessa casa ninguém mais morrerá. Mas se ele passasse numa casa onde não tivesse o sangue nos umbrais da porta, opa, aqui ainda ninguém morreu. Então alguém morrerá nessa casa. E dos filhos de Israel, da casa de Israel, nenhum primogênito morreu, porque eles creram na palavra de Deus e obedeceram à risca aquilo que Deus tinha dito. Pegue um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, sacrifique esse cordeiro. Pegue o sangue desse cordeiro e com uma folha de isopo, jogue nos umbrais das portas. É assim que a salvação virá para o primogênito. Infelizmente, os egípcios não creram na palavra de Deus e, consequentemente, não obedeceram à palavra do Senhor. Não tinha uma casa dos egípcios
onde não tivesse um morto, porque não creram no Jesus Cristo que estava sendo simbolizado através daquele cordeiro que livrava da última praga. Mas Jesus Cristo ainda estava sendo simbolizado, ele aparece também na abertura do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre e o povo de Israel escapa, é a escapatória, a fugida deles da condenação do Egito. Meus irmãos, Jesus Cristo é o caminho de Deus que foi abrido para nós, aberto para nós. E nós podemos agora adentrar por esse caminho e chegar à terra de Canaã. Podemos passar por esse caminho e encontrar as mansões celestiais por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo também foi simbolizado e mostrado para nós por meio do maná, aquele pão que caiu do céu. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, em João capítulo 5, ele declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim, aquele que comer de mim, aquele que comer a minha carne, jamais terá fome. Porque Jesus Cristo é a provisão de Deus para nós. Mas Jesus Cristo também ele é mostrado no fim da lei. Israel, no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos. Recebeu ali mais de 600 mandamentos mediante o Senhor. Mas a finalidade desses mandamentos, a finalidade do decálogo, a finalidade dos 10 mandamentos é mostrar para o homem: você é incapaz, mas tem ali um Salvador. Você não pode se salvar, mas logo ali, o fim da lei é Cristo Jesus. E se aproximando do tabernáculo, você entra. O primeiro utensílio que você acha no tabernáculo é o altar do sacrifício, onde o cordeiro é apresentado, onde o cordeiro é sacrificado, onde o cordeiro é imolado. O que aquele utensílio estava mostrando? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que você realiza aquele sacrifício, você anda um pouco mais para frente. E o segundo utensílio que você encontra ali naquele pátio é a pia de bronze. Naquela pia de bronze, você, como sumo sacerdote, você vai se lavar. Porque você precisa entrar limpo dentro da tenda. Você precisa se lavar para entrar na tenda. E você se lava ali. Meus irmãos, aquela pia de bronze, com aquela água que nos limpa, simboliza a Jesus Cristo, que é a água da vida eterna, e todo aquele que crê em Jesus Cristo jamais terá sede. É pela palavra de Deus que nós estamos limpos, porque Ele nos limpa pela sua palavra, a água de Deus. E daí depois que você está limpo, sendo sumo sacerdote, você vai adentrar agora a tenda. E você vai estar agora no primeiro salão, que é chamado de Santo Lugar. Nesse primeiro salão você vai para o lado direito. E no lado direito você vai encontrar um outro utensílio do tabernáculo. Nesse utensílio que é a mesa dos pães da presença. Você encontra ali em cima daquela mesa 12 pães. E aqueles 12 pães, mais uma vez simbolizando a Jesus Cristo, que é o pão de Deus que desceu aqui na terra e dá vida aos homens. Depois que você faz o seu trabalho naquela mesa dos pães, você vai para o lado esquerdo, do outro lado daquele salão do santo lugar. E você vai encontrar agora ali na frente um candelabro, a qual você tem que manter aquela luz acesa. Daí você lembra das palavras de Jesus Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Daí você vai um pouco mais para a parte central, não atravessa o véu ainda. No primeiro salão, você encontra bem aqui na frente agora o altar do incensário. E o sacerdote, o sumo sacerdote, pega ali o seu incensário, coloca as brasas naquele incensário e aquele perfume suave, aquele aroma agradável, junto com a oração do sacerdote que ele faz em favor do povo e em favor de si mesmo também, chega à presença de Deus. E aí nós lembramos da oração sacerdotal de Jesus Cristo, feita em João capítulo 17. Em João capítulo 17, Jesus Cristo orou por toda a sua igreja. Mas agora chegou um momento onde talvez o sumo sacerdote tinha um certo temor dos santos, o santo lugar. Então ele atravessa o véu agora. Ele atravessa o véu e se adentra aquela sala. Ali naquela sala, em cima do tabernáculo, existe ali a tampa do propiciatório. É a arca da aliança que está ali na sua presença. E ele que pegou o sangue do cordeiro que foi derramado lá fora, ele atravessa agora todo esse santuário, se apresenta agora diante da arca da aliança e com uma folha de isopo, ele asperge aquele sangue sobre o propiciatório. Meus irmãos, aquilo está simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo que ele realizou na cruz do Calvário, onde ele gritou ali na cruz: está
consumado. E Jesus Cristo ali na cruz fez com que Deus se tornasse propício, propiciatório, propício a salvar a humanidade. Deus agora em Cristo Jesus é favorável para salvar todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é eternamente Deus. Imagine esse cenário. Você é o sumo sacerdote, Jesus Cristo sendo mostrado nas páginas do Antigo Testamento. Meus irmãos, mas Jesus Cristo, ele aparece ainda numa corda vermelha, onde uma mulher prostituta, ela lançou pela janela da sua casa. Lembra de Raabe? A cidade de Jericó estava para ser destruída. Raabe sabia dessa informação. A cidade será destruída. Eu quero ser salva. Eu me arrependo dos meus pecados. Foi informado para ela. Basta você pegar esse fio vermelho que você tem, jogar pela janela da sua casa. E quem tiver na sua casa não morrerá. Israel adentrou, destruiu Jericó, mas a casa de Raabe ficou intacta. Ninguém morreu na sua casa por causa daquele cordão vermelho. Meus irmãos, o cordão vermelho simboliza o sangue de Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. Você não passará pela ira, nem da tribulação e nem do inferno por causa do cordão vermelho que foi derramado na sua vida, que foi amarrado sobre você, por causa do sangue de Jesus Cristo, a qual você foi limpo e lavado com o perfeito sangue do Cordeiro, e os seus pecados todos foram perdoados. Aleluia, glória a Deus por isso. Meus irmãos, mais ainda, Jesus Cristo, ele aparece também na genealogia de Davi. Ele aparecendo na genealogia de Davi como o rei, aquele que tem direito a sentar-se ao trono eterno. Ele foi prometido sendo da descendência de Davi. E essa promessa foi feita a Davi e Jesus Cristo aparece agora na genealogia. Eu tenho direito ao trono. Jesus Cristo é aquele que um dia voltará a esse mundo. Ele terá o trono da sua glória. Ele sentará nesse trono, julgará as nações e depois reinará aqui na terra por 1000 anos. Jesus Cristo tem um trono para sentar ainda, a qual ele não está sentado nesse trono. É chamado de trono da sua glória. Hoje Jesus está no trono do seu Pai, lá no céu. Mas ele ainda tem um trono para assumir nessa terra, sendo o rei da nação de Israel, regendo o mundo inteiro com a vara de ferro. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele também aparece naquele sonho de Nabucodonosor, quando ele sonha com uma grande estátua. Jesus Cristo aparece sendo a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que esmiuçou a estátua inteira quando ela caiu e bateu nos pés da estátua, mostrando ali a glória de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo para essa terra, e essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, caindo na terra e esmiuçando a estátua, ela começou a crescer. Parece que tem vida essa pedra e virou uma grande montanha que encheu toda a terra, simbolizando o reinado eterno de Jesus Cristo aqui na terra, onde ele dominará todo esse mundo. Mas atravessando ainda o Novo Testamento, Jesus Cristo ele aparece em Mateus, sendo apresentado como Messias, aquele que vai reinar. Jesus ele também aparece no Evangelho de Marcos, sendo apresentado como servo sofredor, aquele que veio para servir e buscar aquele que havia perdido. Jesus Cristo também aparece no Evangelho de Lucas, sendo apresentado como o Filho do Homem. Jesus Cristo ele também aparece no Evangelho de Mateus como Verbo de Deus, sendo ele mesmo o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia. Jesus Cristo aparece em Atos como sendo o motivo das missões de Atos, das missões evangelísticas, o motivo do nascimento da igreja. Jesus Cristo é apresentado como cabeça da igreja, e a igreja agora sendo o seu corpo. Meus irmãos, Jesus Cristo aparece em Apocalipse, sendo o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Que nós possamos conhecer a Jesus Cristo nas páginas das Escrituras. Numa escura noite a luz brilhou, Cristo nasceu. Se curvaram diante do bebê, terra e céu, foi a prova do amor de um Deus que tanto amou.
de amor, que maravilha de amor. Redimido fui, amparado pela graça. Maravilha de amor, que maravilha de amor, que me trouxe para a luz. Maravilhoso amor. Nossa morte sobre si levou ao se entregar, açoitado suportou a cruz sem reclamar. Jesus Cristo ao fim venceu e da morte ressurgiu, do seu trono em glória, reina em nossos corações. Cantamos, pois nisto cremos. Maravilha de amor, maravilha de amor, redimidos fomos, amparados pela graça. Maravilha de amor, maravilha de amor, que nos trouxe para a luz. Maravilhoso amor, maravilhoso amor. Graça.